Eu vi alguém falando que seria até uma forma de estar influenciando as decisões do ministro relator, né, com essa proximidade. Há ali uma tentativa ali de passar por cima Do PGR também. do PGR, enfim, tem uma briga de egos ali muito grande, mas isso está incomodando o Supremo. E aí, na outra ponta, tem essa matéria aqui também, da CNN, que me chamou muita atenção, principalmente na época que saiu isso aqui ainda estava ainda no comando. Entenderam, hein? A quem? Toffoli, e Ministro Toffoli. Entendeu? E aí, o que acontece? Inclusive, aquela fala, quando você tem um camarada que está falando assim, olha, essas medidas são atípicas, a condução desse processo está sendo de forma atípica, aquilo ali me chamou muita atenção. E aí, a própria Polícia Federal, ela saiu em defesa, porque hoje em dia não existe mais isso do cara ficar quieto. Quando a bomba estoura, o cara vai lá e ele abre a boca, ele solta o verbo. Isso é um ponto até positivo para a polícia, porque daí ganha apoio popular para esse tipo de investigação, que se não tiver o apoio popular, se não tiver a pressão política em cima, eu acho que ela nem sai do papel. Sai não. Isso é um tipo de operação que é complexo, isso mexe com muita gente, né, dos altos escalões do poder, a gente está vendo isso aí. Qual foi a última operação que você viu ali pegando em cheio, ou pelo menos mencionando, né, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso é algo novo na história recente, né, do país. Talvez até estamos nos aproximando aí do dia que a gente pode ter aí o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, vamos ficar aqui por enquanto aqui. Como é que você enxerga ali essa questão da autonomia da Polícia Federal? Até onde vai essa autonomia? A gente pode falar tanto do ponto de vista técnico quanto político também. A atuação do órgão policial, ele começa a ser definido na Constituição Federal e depois passa a ser estabelecido nas legislações de forma geral. Eu, sinceramente, eu não acho que há muito poder, tendo em vista aquilo que a gente já falou sobre a cláusula de reserva de jurisdição. Hoje, as ferramentas realmente importantes e realmente que conseguem conferir o acesso à profundidade em uma investigação passa pela análise judicial. Mas até onde eu sei, qual é o problema do delegado despachar com o juiz? Eu não vejo problema nenhum nisso. Você pode até peticionar direto A para o juiz. própria lei de interceptações telefônicas, que é de 1996, ela estipula a possibilidade do delegado pedir verbalmente ao juiz a interceptação telefônica e depois formular aquilo escrito para que o juiz decida em até 24 horas. Isso é muito tranquilo. E vai passar pela análise judiciária, né? Não, Então, a preservação do direito do indivíduo investigado vai estar ali sendo garantida. Vamos e convenhamos. O Ministério Público é o titular da ação penal, mas ainda está em fase de inquérito. Entendi. Aí você na verdade, você tá pensando na manifestação também do Ministério Do PGR. necessária. Do PGR. Eu gancho aqui do que a gente viu sair da imprensa, entendeu? E o porquê que tá essa polêmica toda em cima disso, porque eu não vejo problema, pelo menos do ponto de vista aqui da nossa prática, aqui do nosso dia a dia, é muito comum na fase de inquérito, o delegado ele atua praticamente diretamente com o juiz mesmo. Mas normalmente o juiz confere vistas prévias ao Ministério Público para manifestação. Na grande maioria dos casos é isso que acontece. E assim também estava acontecendo lá. E o que tanto incomoda os outros ministros do Supremo? Porque isso vem de uma ala do Supremo. Que é a ala que é chamada mais política, né? Mais conservadora. Por coincidência, essa ala mais conservadora é a ala mais politizada. Mas, enfim, o que a gente tem na prática ali, eu não sei se é uma tentativa de controlar os danos da investigação, ou até mesmo influenciar na investigação, ou se é tentar descredibilizar a atuação da Polícia Federal, porque eu não vejo problema nisso. O PGR está sendo chamado a manifestar a todo momento. Em todos as cautelares. E, aliás, nem todas as vezes que ele é chamado a manifestar, o juiz também é obrigado a concordar. Não. Tanto que na prisão do Porcaro, ele manifestou pela desnecessidade. E o juiz decretou. E o juiz decretou por base do pedido da Polícia Federal. Né? E já tem maioria, já formou maioria. O ministro Fux, se não me engano. Pela manutenção da prisão. Já votou pela manutenção. Tem mais outro lá agora, que eu esqueço agora. Mas esse evento foi antes. O que acontece é o seguinte, né? Tem uma coisa que não tem como passar. Se é o Ministério Público quem vai oferecer, eventualmente, a peça acusatória inicial, se é o MP que oferece a denúncia, e a prisão de uma pessoa é justamente a última ratio, né? É o último recurso,
já que vai lidar com a privação da liberdade desse indivíduo, eu penso que é muito importante, sim, que haja uma manifestação e que haja uma manifestação favorável do Ministério Público. Sim. Porque seria mais ou menos assim, ó, eu é que vou denunciar, você está pedindo a prisão, não decreta a prisão, eu não vou oferecer a denúncia. Se você remeter os autos para mim, eu não vou oferecer a denúncia. Você não vai poder condenar sem que o Ministério Público ofereça a denúncia. Então, qual seria o sentido do juiz adotar uma posição que decreta a prisão daquele indivíduo, se 10 dias depois, por exemplo, o Ministério Público não oferece a denúncia? Não vou oferecer. Sabe, esse é um problema que não tem nem solução. Porque o juiz está tudo bem, não, contrário ao entendimento da PGR, como aconteceu, e decreta a prisão. Uma hora não tem prazo para a conclusão desse procedimento. E a gente fala tanto em dialeticidade no inquérito. Bem que o das fake news tem 7 anos já, né? A gente fala tanto em dialeticidade do inquérito, contraditório. Da mesma forma que a gente visualiza a Polícia Federal fazendo petições para o juiz, despachando com o juiz, a gente deveria estar imaginando também os advogados de defesa. Por que não? Sim. Por que não? O próprio advogado de defesa também influenciar na fase do inquérito, pedir diligências, solicitar perícias, oitiva de testemunhas e assim por diante. Eu não vejo problema. Parece-me que existe uma certa, não sei, ali, uma necessidade ali, parece ali, de tentar controlar o resultado, né, do inquérito ali. Eu não entendo, sinceramente. Eu acho que não deveria estar o Supremo hoje envolto disso tudo. E principalmente as pessoas que estão diretamente sendo mencionadas, porque chega num ponto em que está ficando difícil de você sustentar ali até mesmo a credibilidade da corte. Já está passando por uma fase de falta de descrença muito grande da população. Muitos defendem já a retirada dessa competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Isso é defendido por muita gente. Que, aliás, é um troço que só existe basicamente no Brasil, Sim. tá? Competência A criminal. competência criminal. Vou deixar bem claro. O papel da Suprema Corte não é a competência criminal. O papel da Suprema Corte ela é julgar a constitucionalidade em controle concentrado, ou seja, em ações abstratas e em número de indivíduos, múltiplos indivíduos, não pessoas específicas, entendeu? E você tem ali as discussões ali que envolvem ali os conflitos entre os entes federados, Entre os estados. ações tributárias, de arrecadação, políticas de saúde e tal, essa coisa toda. Mas essa questão ali do Supremo ali com a competência criminal é uma inovação do Constituinte de 88, que aí entra aquela questão que a gente estava discutindo lá no início lá. Eu nem sou tão favorável assim à questão de uma nova Constituinte, mas honestamente falando com você, tem muita coisa que eu olho hoje para a Constituição que eu falo, caramba, esse troço aqui não faz muito sentido. Precisaria de reformas e reformas que fossem aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. Seria a única forma de manter essa mesma Constituição, né? Agora, será que o Supremo aceita as reformas? Uma reforma, por exemplo, que retirasse a competência criminal. Olha quantas ações e quantas investigações criminais estão sendo conduzidas, desde, por exemplo, do inquérito das fake news que você falou, doutor. Quantas investigações estão sendo conduzidas ali? Praticamente, a maior parte do trabalho que a gente ouve falar, né, que é o que repercute, se dá a partir de investigações criminais conduzidas no Supremo Tribunal Federal. Por que desgrama essa investigação do cara que teria fotografado o veículo que estava sendo utilizado pelo familiar lá nessa vez? Está no STF. Por quê? Por causa do fake news, eu acho. Todo esse desgaste do STF justamente em função das ações penais, das competências penais. Está basicamente hoje com um tribunal que é político, escolhido por políticos, por entes políticos. Então, assim, é grave isso aí. Você poderia, por exemplo, reduzir isso aí para o próprio STJ, que é um tribunal que tem ali a sua composição ali, sua maioria ali para o juiz de carreiras, com exceção ali das vagas ali do quinto proporcional, né? Das vagas dos representantes ali do Ministério Público e da própria advocacia, que faria muito bem esse balanço, na minha opinião. Faria Ou que já acabasse logo com foro por prerrogativo, que de tempos em tempos se sugere isso aí, né? Há pouco tempo atrás já havia a sugestão disso aí. Até ex-presidente, Não, foro por prerrogativa, eu até defendo a existência dele, desde que seja em razão da função, e não... Ótimo. Isso. Atos criminosos em razão da função. Exatamente. Que tenha relação de fato. Relação de fato com a função. Ótimo. E, aliás, isso é uma ida e vinda, né? Porque o Supremo já foi lá na frente, voltou com relação a isso aí já diversas vezes. Estendeu agora, vamos dizer, ele tinha restringido a quem tinha foro. E me parece que, assim, toda vez que você vê que o estrago é muito grande, ou que você precisa controlar até onde vai, você precisa ir lá e mudar o entendimento. Justamente.
Parece que é de acordo com o tamanho, a extensão, ou aonde isso vai dar. E mais ou menos por aí é onde eles definem ali se a regra vai aplicar fora do cargo, se vai aplicar até o cargo, se não vai, se vai estender, se não vai. Esse troço, por exemplo, aí de conexão, é o que fez aí o inquérito da fake news aí praticamente aí se tornar aí indefinitivo. Você não tem mais data para acabar. Quantas pessoas, sem dono do prerrogativa, estão aí? Isso foi criticado no início. Deixa eu só perguntar pro Rafael ali. Rafael, tá conseguindo passar o slide aí? Tenta aí, coloca pra gente aí a página do Toffoli. Isso. Olha aí, pode concluir aí, daqui a pouco a gente entra nesse aqui. Tava falando. Pode concluir. É o que? Eu já até me perdi aqui. A questão do foro privilegiado. Tem gente que não tem na prerrogativa, né? Outras pessoas que não têm nenhum tipo de. Não ocupam cargo nenhum. Estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal por conta de conexão com esse inquérito das fake news. Esse caso aí do jornalista lá do Maranhão. Pronto. Seria um caso, mesmo envolvendo uma autoridade que tem prerrogativa, mas ele é vítima. Então deveria estar lá no STF. Esse é o primeiro grau, né? Perfeito. Porque se o Moraes é atacado lá no aeroporto, e aí o inquérito tem que ser no âmbito do STF, por que o Flávio Dino, o inquérito tem que ser na primeira instância? Realmente. Então, mas o ministro atacado no aeroporto, o fato deveria ser apurado na primeira instância. Hein? Sim, mas Não teria por quê. Mas não é. Mas não é assim, mas já é um erro isso aí. Entendeu? É o erro que. E outro, esse negócio aí de conexão. E ele mesmo é o relator